credibilidade. 7 horas, muito bom dia, de volta com o Jornal da Metropolitana. 13 de outubro é o dia do fisioterapeuta e muita gente pensa que a fisioterapia se resume a tratar dores nas costas ou recuperar fraturas. Mas a atuação desse profissional vai muito além. O fisioterapeuta é fundamental desde os primeiros dias de vida de um bebê, na UTI natal, até o cuidado com a saúde do idoso, desde a reabilitação de atletas de alto rendimento até o tratamento de doenças neurológicas e respiratórias. E quem vai explicar mais sobre esse assunto pra gente é a fisioterapeuta doutora Ramona. Doutora Ramona, muito bom dia, bem-vinda ao Jornal da Metropolitana. Muito bom dia. Doutora Ramona, já para começar, eu gostaria que a senhora explicasse melhor pra gente como é que a fisioterapia vai muito além daquela imagem tradicional de tratar apenas dores musculares e lesões ortopédicas. Então, vamos lá. É muito importante desmistificar, de fato, essa importância, né? O que a fisioterapia é. E nós, como fisioterapeutas, a gente tem o dever disso, de fato, porque se vê a fisioterapia como um global, né? O fisioterapeuta só de lesões musculares, de traumas, e de fato não é. A gente vai além disso. Então, toda a área médica, a fisioterapia, né, ela está introduzida também como forma de reabilitação. Doutora, e como é que a fisioterapia atua dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, especialmente em UTIs, com pacientes em estado grave? Qual é a importância desse trabalho para a recuperação? Então, nesse âmbito hospitalar, né, que de fato se é visto dentro de uma UTI, a fisioterapeuta, ela vai trabalhar, a fisioterapia em geral, vai trabalhar para reabilitação. Reabilitação pulmonar, reabilitação respiratória e até mesmo a reabilitação muscular, porque tem pacientes que passam dias, meses em UTI e acabam assim perdendo suas forças, sua musculatura, e a fisioterapia atua nessa área também, como a questão de tirar aquele aparelho do respirador, né? O paciente passa por um tempo no aparelho respiratório e é com a fisioterapia que a gente ajuda a reabilitar esse pulmão para que ele saia, desmame daquele aparelho. Falando ainda sobre o vasto campo de atuação do fisioterapeuta, doutora, a fisioterapia também tem um papel muito importante na saúde da mulher. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre atuações como a fisioterapia pélvica no pré e pós-parto e no tratamento de incontinências também. Sim, essa é uma das minhas especialidades, na fisioterapia pélvica. Então, quando eu me formei, a fisioterapia pélvica, ela me chamou também, e realmente é uma área muito importante, tanto na saúde da mulher como na saúde do homem, né? A fisioterapia na saúde da mulher, a gente consegue, no parto, por exemplo, a gente consegue trabalhar aquela musculatura pélvica da mulher antes para um parto, tanto normal quanto cesáreo. Então, de fato, trabalhar toda aquela musculatura pélvica da mulher. Durante o parto, tem muitas fisioterapeutas que são doulas, e a gente consegue trabalhar nesse processo com elas para o parto de fato, né? Um parto normal. E pós também para organizar toda aquela musculatura, né, que foi muito trabalhada, que foi mexida, e nas incontinências urinárias, né, que é uma gama de pacientes que tem e não reconhece. Então é muito importante, porque a gente vai reabilitar aquela região também, tanto para se ela precisar fazer uma cirurgia, como se não. A gente precisa só organizar aquela musculatura para aquela incontinência ser cessada. Assim também é no homem, a saúde pélvica do homem, que também é pouquíssimo falado. E nós, enquanto fisioterapeutas dessa área, a gente tem que estar realmente ali mostrando essa importância, que também é para incontinências urinárias masculinas e incontinências fecais masculinas também. Até mesmo pacientes que passam por câncer de próstata. Né, a gente vai vir agora para o mês de novembro, um mês bem importante nisso, e aí a fisioterapia também engloba essa área. A senhora tocou nesse ponto que eu achei bem, bem interessante, porque eu ia comentar justamente isso. A fisioterapia pélvica feminina já é algo que a gente está ouvindo falar mais agora, não era tão falado. Isso. E a do homem, então, principalmente. Exatamente, é muito pouco falado, de fato, e tem uma importância grande, né, na saúde do homem, porque eu acho que da população, o não falar acaba realmente não trazendo informação, né? Então, às vezes até o próprio homem que tem aquele sintoma, a mulher que tem aquele sintoma, acaba não falando do que tem, e aí essas informações, elas vão ficando mais guardadinhas, e a gente tem esse dever de trazer essas informações de fato para um alerta, né? Para a mulher, para o homem, para eles entenderem que aquilo ali está acontecendo e tem tratamento.
Exatamente. Doutora, e como é que os fisioterapeutas ajudam pacientes que sofreram AVC, traumatismo craniano ou têm doenças como Parkinson e esclerose múltipla a recuperarem movimentos e autonomia? Isso, esses são os pacientes que a gente trata como pacientes neurológicos, né? E, então, os fisioterapeutas dessa área vão trabalhar realmente reorganizando toda aquela estrutura que foi, de fato, traumatizada, né? Seja com o Parkinson, seja com o AVC. Então, é trazer para aquele paciente suas mobilidades de volta, né? Tentar trazer para aquele paciente a qualidade de vida que foi perdida devido um Parkinson, um AVC, às vezes fica um lado, como a gente conhece, né, mais popularmente, um lado mais fraquinho, um lado mais fraquejado. Então, o fisioterapeuta tem esse papel de trazer a dinâmica de vida do paciente e tentar trazer para o mais normal possível. Doutora, e essa que é a área mais conhecida, né? Quais são os avanços mais recentes na reabilitação de fraturas, luxações e após cirurgias de prótese? Essa é a minha paixão, né? Quando eu me formei, de fato, a minha primeira pós-graduação foi a de traumato, né? Uhum. E, de fato, assim, hoje em dia, já tem um tempo que a gente traz muito isso como prioridade, né? Quando a gente chega para falar de fisioterapia, é logo de cara essa parte de traumas, de lesões. E vamos pensar, tem muita gente andando hoje de moto, tem muitos acidentes acontecendo, infelizmente, né? Tem muita gente não preparada que acaba se machucando em academias, em jogo de futebol, em basquete, enfim. E aí vem os traumas, né? Enquanto fisioterapeuta, de fato, a gente tem uma importância muito grande. Primeiro vem o médico para passar todo aquele processo, se for cirúrgico, se não for cirúrgico, né? Se for o tratamento conservador, que a gente chama, que é com a fisioterapia. Então, aí vem a gente, fisioterapeuta, de fato, e reabilita, né? Eu costumo dizer que é reabilitação, né? A gente não é só um tratamento, é uma reabilitação, é trazer para aquele paciente sua funcionalidade. E aí, muitas vezes, com traumas de moto, com fraturas extensas, microfraturas também, mas que trazem um malefício muito grande, né? Acaba deixando aquele paciente sem trabalhar, sem fazer suas atividades de rotina, de vida. Enquanto fisioterapeuta, na reabilitação, a gente vai fazer todo esse processo, né? Tentando lembrar sempre o grau daquele paciente, entender, respeitar o que aquele paciente consegue fazer naquele momento e não consegue. E aí, sendo gradualmente, para que a gente consiga, de fato, deixar aquele paciente o mais possível, 100% melhor, né? Então, é muito encantador a fisioterapia nesse sentido. 7h07, você que está chegando agora para acompanhar o Jornal da Metropolitana, estamos recebendo a fisioterapeuta a doutora Ramona Freire, nessa segunda-feira, 13 de outubro, que é o dia do fisioterapeuta. Ela falando um pouquinho sobre a importância da atuação do fisioterapeuta em diversas áreas. Por exemplo, no mundo dos esportes, qual é o papel do fisioterapeuta? É apenas tratar lesões ou existe um trabalho de prevenção e preparação do atleta, doutora? Muito importante isso, né? Muito importante, porque a gente precisa falar que a prevenção é a chave de tudo. Não adianta a gente só pensar enquanto fisioterapeuta que a gente quer que se lesione para a gente poder tratar. Não é isso. Nós precisamos e devemos ter essa visão de preparar aquele jogador, aquele atleta, de fato, para que não venha a ter uma lesão. Então, nós, quanto fisioterapeutas, junto com o educador físico, temos esse dever de trabalhar nesse atleta dessa maneira, prevenindo as lesões que a gente vê muito, né, de ligamento, de tendão e musculares. Então, uma preparação com o fisioterapeuta, com o educador físico em conjunto, a gente consegue sim. Se infelizmente vier ter a lesão, aí a gente vai trabalhar de uma outra forma mais direta para tratamento, para reabilitação e deixar aquele jogador voltar às suas atividades normais. Doutora, aproveitando o gancho que a gente está falando sobre esportes, a gente vive atualmente uma onda aí de corredores de rua. Sim. E muita gente começa porque o amigo está fazendo, achou interessante e vai, e de repente vai sem nenhum preparo. Quais os cuidados, quais as dicas para quem está começando, para quem está pensando em começar a correr ou que começou, mas não sabe necessariamente como fazer da melhor forma e para evitar essas lesões, essas questões assim? De primeiro, procurar um profissional, né? É muito importante a gente estar bem acompanhada.
de fato, existe muita gente que quer correr e já vai. E aí as lesões podem vir a longo prazo, não de imediato, ou até mesmo de imediato com fisgadas, com distensões musculares. Então, de fato, é procurar um profissional para que se tenha um trabalho específico, entender a importância do alongamento prévio, de fazer o fortalecimento também em conjunto com a corrida. Não é só chegar e correr, é preparar a sua musculatura para correr. E assim, muita gente que só quer ir, né? É importante a atividade física, se deve ser feito, com certeza. Nunca é parar, mas é procurar realmente um profissional para fazer tudo direitinho e evitar essas lesões. Exatamente. Doutora, e como é que a fisioterapia pode ajudar crianças, especialmente aquelas com condições neurológicas ou respiratórias, a se desenvolverem da melhor forma possível? Isso, as crianças a gente tem muitas síndromes, né? Vários tipos de síndrome, por exemplo, a Guillain-Barré, que é uma síndrome que deixa a criança com problemas musculares e também até mesmo respiratórios. E dentro da fisioterapia, igual ao adulto, a gente vai tentar reabilitar. Não 100%, a gente sabe que algumas síndromes pediátricas, nós não temos uma reabilitação 100% daquela criança, infelizmente. Mas a gente consegue sim desenvolver naquela criança pequenos movimentos, mobilidades, né, para deixar eles também um pouco sem dor, trabalhar a questão respiratória, porque falando em síndrome, a gente tem uma deficiência de musculatura, né, e aí essa musculatura também pulmonar pode vir, essa musculatura do tórax pode vir comprimindo esse pulmão. Então a gente pode e deve fazer essa distensão respiratória nessas crianças, trabalhar para que elas consigam ter uma dignidade, assim, de viver daquela forma que infelizmente vivem em cadeiras, acamados, mas de uma forma melhor. Falamos de crianças e para a população idosa. A fisioterapia é essencial para manter a mobilidade e a independência. Quais são os focos principais do tratamento nessa fase da vida, doutora? Em alguns casos e na maioria, na verdade, a prevenção, né? Tem muitos programas, né? Programas municipais, estaduais, que a gente pode estar colocando aquele idoso ali naquelas atividades para uma prevenção, né? E informação também, prevenção, informação para quedas, para eles se cuidarem e, de fato, a movimentação. Enquanto o idoso, vai acontecendo o que a gente conhece como sarcopenia, que é uma diminuição da musculatura, né? E aquele idoso vai ficando mais susceptível a quedas, a enfraquecimento, a falta de mobilidade. Enquanto fisioterapeuta e também educadores físicos, né? Mas nós fisioterapeutas reabilitamos nessa área, trazendo para eles mais fortalecimento, mais mobilidade, de fato, mobilidade corporal, porque também os idosos, eles acabam sentindo muito aquela questão de não estar conseguindo fazer suas atividades de vida diária, de uma simples varrer casa, cortar uma verdura, e enquanto poder fazer isso, para eles se sentem útil. E a gente, fisioterapeuta, trabalha nisso, trazendo movimentos para eles nessa área. Tem muitos pacientes no consultório que eu brinco, vamos brincar agora, vamos fazer agora um exercício de estender roupa. E aí pego o pegador, coloco lá em cima para ele fazer esse movimento, para ele se sentir útil, saber que ele consegue, mais de uma forma correta, sem exageros, sem fazer muitos ângulos. E aí a gente consegue trazer no idoso essas atividades de vida diárias mesmo. E esse é um cenário que tem mudado bastante, né, doutora? Porque cada vez mais a gente vê o crescente número de idosos em atividade, buscando academia, buscando se cuidar. Então é preciso ter esse cuidado também de fazer uma fisioterapia para estar tudo alinhado. Isso, exatamente. E é muito lindo de se ver isso, porque antigamente, né, a gente sabe que isso não existia. Só idoso tem que estar em casa. Isso não existe. Tem que estar trabalhando a musculatura, tem que estar fazendo suas movimentações para se sentir realmente útil. Imagina uma gama de coisas que traz para esse paciente idoso se ele só fica ali em casa, né? Psicologicamente, emocionalmente, socialmente, levando esse idoso para fora, levando esse idoso para esse tipo de trabalho, fica tudo muito melhor para ele e para a família, de fato. Exatamente, tem mais qualidade de vida e mais autonomia. Isso, exatamente. E olha como é bom isso para ele, né? Como é bom isso para um filho ver que sua mãe, seu pai conseguem fazer suas atividades. É muito interessante. Doutora, com tantas pessoas em home office ou em empregos sedentários, quais são as principais dicas da fisioterapia para prevenir as chamadas lesões por esforço repetitivo?
que a gente veio de uma pandemia, né? E tivemos muito isso. Muitos pacientes, muitas pessoas, na verdade, trabalhando home office, que ficaram mais em casa e acabou realmente trazendo esse momento de sedentarismo para a vida. E a gente precisa entender que, primeiro, o seu ambiente. Se você está ali em home office, o seu ambiente, se sua cadeira é adequada, se a distância de sua cadeira para a bancada está adequada, porque aí a gente evita o quê? Trazer problemas de epicondilite, de tendinites, né? Ter o tempo de descanso, ter as pausas de descanso, os intervalos entre aquela jornada de trabalho para fazer pequenos alongamentos nas mãos, nos punhos, nos braços, no cotovelo, para que se evite, de fato, umas tendinites, porque aí já vira um problema maior. Pois né? E dependendo da idade, essas ites complicam ainda mais. Complicam e vão ficando maiores, né? Em vários pontos do corpo. Então, tem que se cuidar para ver, de fato, cadeira, bancada, apoio do braço, para que se evite essas ites da vida. Exatamente. Doutora, a senhora falou basicamente durante toda a nossa conversa sobre a importância da prevenção, né? É aquela frase que a gente diz que o custo do cuidado é menor que o custo do reparo, né? Exatamente. A gente tem que entender isso. E ao longo da vida tem muita gente que leva, né? Leva a vida sem realmente um cuidado com o corpo. E o corpo é nossa casa. A gente tem que entender que a gente precisa cuidar, como se fala muito do mental, que é algo também muito importante. E a gente tem que entender que nosso corpo é nossa casa e a gente tem que preservar por ele. Então, a prevenção é o melhor de tudo. E se por algum acaso vierem com as alterações, como as hérnias de disco, as ites da vida, nós fisioterapeutas temos total autonomia de estar tratando, estar reabilitando esses pacientes e cuidando, né? Queremos que isso não aconteça com tanta frequência, porque não é isso que a gente pretende para um paciente. Mas enquanto tiver, estamos aqui de fato para cuidar, para reabilitar e tentar levar para aquele paciente melhor qualidade de vida. Doutora, muitíssimo obrigada pela participação no Jornal da Metropolitana, por todas as informações. Eu desejo um dia excelente para a senhora. Eu que agradeço, muito obrigada. Nós que agradecemos. Conversando essa manhã com a fisioterapeuta doutora Ramona Freire. 7h16. Jornal